Vamos mergulhar juntos no Evangelho de Marcos. Pensa numa história contada em alta velocidade, sabe? É uma narrativa de pura ação, de poder e de uma pergunta que muda absolutamente tudo. Afinal, quem é este homem? Olha, Marcos não perde tempo com introdução, com genealogia, nada disso. A história já começa com o pé na porta, jogando a gente no meio da ação. É sem fôlego, é direto ao ponto, mostrando o poder e o propósito de Jesus em plena atividade. E o começo é explosivo. Em uma sequência muito rápida, a gente vê a identidade de Jesus sendo selada. O batismo, com a voz do próprio céu confirmando tudo, a vitória sobre a tentação, o chamado dos primeiros seguidores e, claro, milagres que já mostram de cara a sua autoridade. E essa autoridade não é só falada, ela é demonstrada de um jeito impressionante. Imagina só a cena: uma tempestade violenta, daquelas de virar um barco, e com duas palavrinhas, só isso, Jesus silencia o caos. Isso mostra um poder que é absoluto, é imediato. E o mais interessante é que Marcos vai de forma sistemática, mostrando que o poder de Jesus não tem limites. Ele age sobre a natureza, sobre o mundo espiritual, sobre as doenças do corpo e até sobre a própria morte. Nada, absolutamente nada, está fora do seu controle. Mas é claro que um poder dessa magnitude não ia passar despercebido, né? Ele incomoda, ele desafia a ordem estabelecida e, inevitavelmente, gera conflito. Vamos ver agora como essa tensão começa a crescer. O estopim do conflito acontece quando Jesus faz algo que, para os líderes religiosos, era a maior de todas as blasfêmias: perdoar pecados. Isso era algo que só Deus podia fazer. Para eles, essa foi a linha que Jesus cruzou, e a partir daí, a oposição se tornou declarada. E olha só como a coisa escala rápido. O que começa com umas perguntinhas, uns questionamentos dos fariseus, logo vira acusação direta. E de acusação evolui para planos concretos para tirar a vida dele. E Jesus não foge do confronto. Pelo contrário, ele vai direto no coração das tradições religiosas deles. Ele redefine o que é pureza, dizendo que não é sobre o que vem de fora, sobre rituais, mas sobre o que está dentro do coração. Ele muda o foco das regras para aquilo que é real. Então, no meio desse turbilhão, de todo esse conflito, a pergunta principal finalmente vem à tona. E é aqui que a história chega no seu ponto de virada. Depois de perguntar o que o povo andava dizendo, Jesus vira para o seu círculo mais próximo e faz a pergunta direta, pessoal. Sabe, não dá mais para ficar em cima do muro. Tudo se resume a esse momento. E a resposta vai mudar o rumo de tudo. Pedro acerta em cheio na identidade. Tu és o Cristo. Perfeito. Só que ele erra completamente na missão. A ideia que ele tinha de Messias estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. E aqui está o ponto crucial. De um lado, a expectativa humana, um rei poderoso, um libertador político. Do outro, a realidade divina, um servo que veio para sofrer. Jesus imediatamente redefine sua missão. Não era sobre conquistar um trono, mas sobre se entregar numa cruz. E para não deixar nenhuma dúvida sobre essa nova e chocante definição de Messias, vem uma confirmação do próprio céu. Uma voz divina declara que o caminho da glória, na verdade, passa pelo sofrimento, pelo sacrifício. Bom, com a identidade e a missão agora bem claras, a narrativa muda de tom. Fica mais sombria. Jesus está decidido a caminho de Jerusalém e o destino na cruz se torna cada vez mais próximo. E esse caminho até a cruz é marcado por contrastes chocantes. A gente vê a devoção pura de uma mulher e, logo em seguida, a traição fria de um discípulo. Vemos a rendição total de Jesus à vontade do Pai e a falha humana de Pedro, que confiou em si mesmo. Cada passo revela muito sobre o coração humano. Agora, a gente chega ao clímax da história de Marcos, o momento em que a verdade, a confissão final, é revelada no meio da escuridão mais profunda, do desespero total. Na cruz, o mundo literalmente escurece. O sol se apaga ao meio-dia. É como se a própria criação estivesse de luto, um testemunho silencioso da gravidade daquele momento. Naquele momento, Jesus carrega o peso do pecado de toda a humanidade, experimentando uma separação de Deus que ele nunca conheceu. Esse grito de abandono é o som do preço que foi pago pelo perdão. E no instante da sua morte, a barreira que separava Deus da humanidade, o véu do templo, se rasga de cima a baixo. Aquele obstáculo foi destruído. O caminho até Deus,
agora está aberto para todos. E aqui vem o grande desfecho. A confissão definitiva, a mais poderosa, não vem de um amigo, de um seguidor, mas do soldado romano encarregado da execução. No momento de maior fraqueza de Jesus, a verdade é proclamada por um inimigo. Mas a história não acaba na escuridão da cruz, de jeito nenhum. O capítulo final de Marcos traz a validação de tudo, a virada de jogo que muda a história para sempre. Essa mensagem, dita ali no túmulo vazio, vira o mundo de cabeça para baixo. O homem que foi executado como um criminoso é revelado como o conquistador da morte. A história toda, a nossa fé, tudo depende deste fato único e poderoso. O túmulo estava vazio, zero, não havia corpo. E o Evangelho de Marcos, com todo aquele ritmo acelerado, não termina com um ponto final. Ele nos deixa com uma pergunta. O túmulo está vazio. E daí? O que isso muda para nós, hoje?